Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 61. Bons estudos! Você é daqueles que acha que na matemática tudo é número e que as letras fazem parte do curso de português? Será que é assim mesmo? Números na matemática, letras em português? Claro que não! Você deve se lembrar que nós já vimos muitas letras aqui no nosso telecurso de matemática. As letras em matemática servem para representar números desconhecidos, ou mesmo para generalizar propriedades e fórmulas na geometria, por exemplo. Mas o que interessa para a gente agora são as expressões que apresentam letras. São as chamadas expressões algébricas. Este é o tema da nossa teleaula, onde você vai conhecer as expressões algébricas e suas aplicações. Vai saber a nomenclatura própria. Vai ver o que são monômios semelhantes e ainda vai saber como se faz a redução dos termos de um polinômio. Ô, Gil, fala, tá Vicente. tudo muito bom, o lugar é bonito, a paisagem é muito bonita, mas até agora você não conseguiu me explicar qual é a área total desse nosso terreno. Mas peraí, calma. Não tô nervoso, Calma, tô querendo saber. É só eu conseguir fazer essas contas aqui, ó. Que contas tem que fazer? Que vão me dar a medida do terreno, Vicente. Tá, vai. então faz, vamos saber aí. Então, olha, vê aqui, olha. Se aqui nós temos 3x por y e aqui 2x por y, é só... Aí é só... Só o quê? Que maneira estranha de se calcular a área de um terreno, hein, Vicente? Eu também tô achando, viu? Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por mais estranho que possa parecer, são muito usadas em matemática marcações como esta aqui, que misturam letras e números. Se nós formos calcular a área deste terreno, nós vamos chegar a uma expressão que apresenta uma sequência de operações com letras e números. Expressões como essas, que misturam letras e números, são chamadas de expressões algébricas. E para que servem estas letras aqui? Bom, elas são usadas para representar valores desconhecidos ou para generalizar fórmulas e propriedades. Você já deve ter visto muito disso por aí. Vamos refrescar a memória? A fórmula que calcula a área de paralelogramos tem duas letras. A que calcula a área de um trapézio também vem com letras. Assim como a fórmula que calcula o comprimento de uma circunferência. Mas os exemplos não param por aí, tem mais uma porção. Olha só, esta expressão aqui representa os números pares. Esta outra, os múltiplos de 3. Já esta terceira representa a propriedade comutativa da multiplicação, ou seja, que a ordem dos fatores não altera o produto. Como você viu, existem muitos exemplos de expressões que misturam letras e números. Bom, até aí tudo bem. Não é de hoje que eu já sei isso tudo. Agora, e o meu terreno, como é que fica? Calma, seu Vicente, que assim não se chega a lugar algum. Eu sei que o senhor, como corretor imobiliário, está com as melhores das boas intenções. Acontece que até agora eu não sei como calcular isso aqui. Bom, então vamos em partes, porque na pressa ninguém entende nada. Certo. Os senhores sabem que as letras, numa expressão algébrica, são chamadas de variáveis, certo? Certo. Certo, tá certo. Muito bem. Quando a gente substituir as letras por números e efetuar as operações indicadas, nós vamos encontrar o valor numérico da expressão. Peraí, como assim? Por exemplo, qual é o valor numérico da expressão 2n quando n é 5? Fácil. Quando n for 5, o valor numérico da expressão 2n é 10. Deu para entender? Deu. Mas e o terreno? Vamos falar do terreno. Tá bem, então vamos ao terreno. Vamos ao Vamos terreno. lá, claro. Vejam, aqui a gente tem as duas figuras que formam o seu terreno. A área da figura 1, a gente consegue multiplicando as duas dimensões, que dá 3xy. Da mesma forma, a gente determina a área da figura 2, que dá 2
x, y. Tanto uma expressão como a outra são chamadas de monômios. O quê? Monômios. E o que é isso? Monômio. Monômio é uma expressão algébrica que não apresenta as operações de adição e subtração entre os números e as variáveis. Que é o caso dessas nossas expressões, o 3xy e o 2xy. São expressões algébricas, pois têm letras e números, mas não apresentam operações de adição e subtração. Aí, nós só temos a multiplicação. E como é que são os monômios? O que dá para se falar mais sobre eles, por exemplo? Os monômios... Não, peraí. Vamos pensar um pouco? Vamos. Claro. Vamos pensar um pouco. Monômios. Monômios são expressões algébricas como estas, que não apresentam operações de adição nem de subtração. Pelo que eu estou vendo, os monômios são formados de duas partes. A parte dos números, que é chamada de coeficiente, e a parte das letras, que é chamada de parte literal. Mas vamos ver mais alguns exemplos. Aqui, a gente tem a expressão 5x²y, onde o 5, a parte numérica, é o coeficiente, e o x²y, que são as letras, é a parte literal. Já aqui, a gente tem a expressão menos AB. O coeficiente, apesar de a gente não estar vendo, é menos 1. Menos AB é a mesma coisa que menos 1AB. E a parte literal é AB. E ainda mais um exemplo. A expressão A sobre 2. Aqui, o coeficiente é 1 sobre 2. Isso porque A sobre 2 é igual a 1 meio vezes A. E a parte literal é A. Ah, tem mais um detalhe. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal e diferem apenas nos coeficientes, são chamados de monômios semelhantes. Pois é justamente o nosso caso, não é? Nós estamos trabalhando com dois monômios semelhantes. Vejam que os coeficientes são diferentes e as partes literais iguais. Tá muito bem. Agora, no que isso tudo ajuda a gente? Ajuda no seguinte: os monômios semelhantes podem ser somados ou subtraídos. Então, para se ter a área total do nosso terreno, é só somar uma área com a outra área. Matou a charada. Agora, como é que se faz a soma dos monômios semelhantes? É muito simples. Você soma os coeficientes e repete a parte literal. Então dá para ver essa tal de soma de monômios semelhantes assim na prática? É pra já. Aí estão os terrenos e suas áreas, 2xy e 3xy. Como os monômios são semelhantes e a gente quer saber a área total do terreno, é só somar os dois. Como já foi dito, numa soma de monômios semelhantes, basta somar os coeficientes e manter a parte literal. Então, somando os coeficientes, que são 2 e 3, e mantendo a parte literal, que é x, y, a gente chega a uma área total de 5xy. Como você viu, não tem nenhum segredo essa história de expressão algébrica, principalmente quando se trata de uma operação formada por monômios semelhantes. Mas me diz uma coisa, como se chama uma expressão formada por vários monômios semelhantes ou não? Uma expressão assim, formada de vários monômios, se chama polinômio. E como será um polinômio? Olha só um exemplo. Este polinômio é formado por 4 monômios que também são chamados de termos. Assim como nos monômios semelhantes, os termos do polinômio que são semelhantes também podem ser efetuados. Vamos ver agora outro exemplo, olha. Assim, neste polinômio, o 5x e o 2x são semelhantes, assim como o menos 4y e o y. Fazendo as contas, chegamos ao resultado de 7x menos 3y.
E aí, Vicente, entendeu? Perfeitamente, agora eu compreendi. Já que ambos entenderam e pelo jeito são experts no assunto, eu quero propor um desafio. Epa. Tá bom, eu adoro desafios. Vamos lá. Desafio? Que tipo de desafio? É o seguinte. Olha aqui. Qual é o perímetro deste retângulo? Sabendo que as medidas estão assinaladas em centímetros. O perímetro. Perímetro. Vai, Gil, faz você primeiro aí. Não, peraí, Vicente, manda ver aí. Não, eu faço questão. Pode ir. Calcula você primeiro. Não, eu não faço a menor questão de... Não, peraí, velho. Pelo jeito, desse mato não sai cachorro, viu, gente? Eu mesmo é que vou ter que calcular o perímetro. Bom, se o senhor quiser também. Você não licença, tudo bem? Opa, por favor. Deixa as gentilezas de lado, tá bom? Tá. Eu faço, tudo bem? Ok. Vamos lá então. Como a gente já sabe, o perímetro é calculado somando-se as medidas dos lados do retângulo, que são iguais, 2 a 2. Veja o que aconteceu. Para resolver esta operação, eu aplico a propriedade distributiva da multiplicação e chego ao seguinte resultado. E agora? Agora eu aplico a propriedade comutativa da adição. E, finalmente, efetuo os termos semelhantes. 6x menos 4. Esta é a expressão geral do perímetro do retângulo. Uma expressão na sua forma reduzida, ou seja, na sua forma mais simples. E nós chegamos a isso porque foi feita a redução dos termos semelhantes do polinômio. Mas essa expressão ainda não me diz o valor do perímetro. Isso é verdade, hein? Bom, para isso é só escolher um valor para x, que a partir daí dá para a gente calcular o perímetro e as dimensões do retângulo. Então eu posso escolher qualquer valor para x? Qualquer valor. Qualquer um. Então tá, vai. Então lá vai. Para x igual a 4. Tá certo. X igual a 4. Veja, esta é a expressão que determina o perímetro. 6x menos 4. Agora, se o x for 4, o perímetro fica sendo assim. 6 vezes 4 menos 4, que dá 20. Como as minhas medidas estão em centímetro, então eu tenho que, se x for 4, o perímetro do retângulo vai ser 20 centímetros. Agora vamos calcular as dimensões do retângulo, sempre para x sendo igual a 4. Veja que um dos lados vale 2x mais 1. Substituindo o valor de x, temos que um dos lados vale 9 centímetros. Agora, vamos ao outro lado do retângulo, que tem a medida x menos 3. Substituindo o x pelo 4, temos que este outro lado vale 1 centímetro. Pronto, aí estão as medidas do nosso retângulo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu as expressões algébricas e suas aplicações. Você viu também a nomenclatura própria dessas expressões. Viu o que são monômios semelhantes. E ainda aprendeu como se faz a redução dos termos de um polinômio. Como você acabou de ver, nem tudo é número na matemática. Existem também as letras, que junto com os números formam as expressões algébricas. Ficou claro o que são essas expressões? Se você ficou com alguma dúvida, leia o livro e faça os exercícios. E bola pra frente, que atrás vem gente. Até a próxima.